Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a esta sétima sessão que é já a penúltima sessão deste nosso curso, que parece que começou ontem e no entanto já vamos na sétima sessão, a penúltima. E nós, a semana passada, na última sessão, tínhamos terminado com o funeral de João. Vimos o quão majestoso e magnífico, podemos dizer assim, que foi o seu funeral em todos os sentidos. Não nos sentidos de realezas ou qualquer sumptuosidade humana, mas o quão fabuloso foi, sobretudo na riqueza e sumptuosidade de humanidade, de companheirismo e de dor de tantos cristãos e não cristãos, como diz Castro, até mouros, latim. Todos foram ao funeral de João e foi sem dúvida algo marcante na vida do povo de Granada e dos seus arredores. E João, então, foi um homem, foi um santo, podemos afirmá-lo hoje, que tocou no interior de homens e mulheres todos os tempos. E no seu tempo, claro que a maioria das razões não foi exceção. A sua obra começava a tocar a todos e ele que sempre fizera tudo sozinho, ele próprio também se via a precisar de auxiliares, de ajuda. E aos poucos estes foram naturalmente aparecendo, porque aquela obra já não passava indiferente a ninguém. Não se calhar pelos edifícios em si, porque possivelmente os hospitais de Granada, os outros até seriam de equipamentos muito superiores, mas o de João era diferente, porque o de João tinha uma qualidade acima da média, muito acima da média, muito acima da humana, de humanidade. Era um hospital onde as pessoas eram olhadas não pelas suas doenças, mas pela pessoa que era em si, e eram vistas como pessoas que tinham doença. E a quem João procurava servir como serviria ao próprio Cristo, porque em cada um deles ele era a Cristo que ele via o próprio Cristo. É engraçado que agora, passado 470 e tal anos, vamos a caminho dos 500, ainda há autores que nos referem que estamos no tempo das tecnologias, que estamos no tempo da medicina muito avançada, da ciência, e que muitas vezes, e bem, tentamos dar tudo às pessoas que entram nos nossos estabelecimentos, nos nossos hospitais, mas por vezes podemos cair na falha de não lhes darmos humanidade. E era o que naquele tempo já João dava. Diziam-nos os seus biógrafos, se bem se lembram, que ele chegasse à hora que chegasse, por mais cansado que chegasse, via a todos, um a um, e tentava perceber se algo precisavam, se algo tinha falhado, o que podia fazer por aquele homem ou por aquela mulher. Era aquela expressão que chegámos a ver, que era um no meio de muitos, mas um que atendia a todos, que estava para todos, que estava disponível para todos. E é esse carisma que ele vai deixar e que nós hoje traduzimos naquela palavra belíssima que é a hospitalidade, e que ainda a semana passada, numa
num vídeo que brevemente será divulgado nas nossas redes sociais e poderão ouvir. O irmão Jesus Etai, o nosso superior geral da ordem em todo o mundo, afirmava que para os nossos tempos a hospitalidade é a única alternativa à guerra. Já no tempo de João, assim foi. E ele dava-lhes verdadeiramente hospitalidade porque os amava. E não havia guerra que o fizesse desistir das pessoas. Por mais guerras, e não precisamos de guerras bélicas, mas ele que tantas guerras sofreu por causa de algumas pessoas, por causa de algumas acusações, por causa até do demónio, como vimos noutra sessão, mas que a todas ele sempre superou com a sua seriedade, com a sua caridade, com o seu sentido oblativo de dar ao outro tudo o que podia e que o outro precisava, como um irmão e como uma outra imagem do próprio Cristo, em quem ele tanto confiava e por quem tanta devoção ele tinha. Mas como estávamos a dizer, João chegou a um ponto em que começou a ter vários auxiliares, dois dos mais famosos, pois sabemos que o António Martinho e o Pedro Velasco, que não fosse o encontro e a intervenção de João, pois teriam tido desfechos de vida bastante diferentes. Sobretudo um que estava em vias de perder esta própria vida. Mas, além deles, vamos abordar aqui mais 2 ou 3 de quem temos referências, mas certamente terão sido muitos mais que a história acabou por colocar no anonimato. Mas vamos ver um pouco das suas histórias para conhecer também estes homens e, por vezes, a mudança que foi a sua vida antes e depois de conhecer João, do seu toque, da sua palavra, do seu exemplo, que os fez mudar e parece-nos para bem melhor. Então o irmão António Martinho terá nascido na cidade de Mira, que era uma província de Cuenca, ali pelo ano de 1500. Seria ali, portanto, 5 anos, mais ou menos, mais novo do que o nosso João Cidade. Pertenceria a uma família rica, o pai falecera-lhe, a mãe terá contraído segundo matrimónio e ele terá abandonado a casa. E estaria a trabalhar numa cidade, pensa-se que a cidade de Requeva, quando sabe do assassinato do seu irmão em Guarda Fortuna, às mãos de um tal, quem mais? Pedro Velasco. E logo então resolve-se ir para Granada a fim de fazer pressão ao próprio tribunal para que a condenação do assassino saísse mais depressa e de preferência com a sentença da morte. O resto já sabemos de antemão. A intervenção de João, que sempre opera milagres, e foi este mesmo António Martinho que depois da morte, e até já um pouco antes da morte de João, foi assumindo as suas funções no hospital e viria a falecer numa data também bastante simbólica, a 24 de dezembro de 1553, portanto 3 anos depois da morte de João. O outro interveniente e segundo discípulo de João foi, pois, o Pedro Velasco. E o que sabemos de Pedro Velasco? Este seria natural de Guarda Fortuna
e a vida ter-lhe corrido com normalidade até ao drama que sabemos que o levaria à prisão. Os pais de Pedro Velasco teriam ao seu serviço um jovem chamado Pedro de Aragão, que idealizavam como o marido ideal para a sua única filha. Porém, o rapaz não aceita a proposta e acaba por se casar com outra rapariga. Ora, os pais de Pedro Velasco levaram aquilo como uma grande ofensa, como uma grande injúria e ora bem, decidem vingar-se e não encontraram forma melhor do que matá-lo. E o executor, quem terá sido o próprio filho, o Pedro Velasco. O irmão, peço desculpa, o morto, se o assassino foi Pedro Velasco, este morto, este rapaz que será morto, pois seria então o irmão de António Martinho. E logo este lhe instaurou um processo, como sabemos, com vista ao enforcamento. Era o que ele queria, era condená-lo, mas não só condená-lo, a que ele tivesse um fim também, perdesse a vida por enforcamento. Depois das pazes feitas, depois da intervenção de João, e de começar a seguir João como seu auxiliar, como seu companheiro, terá vivido ainda 22 anos de vida no serviço aos enfermos, terá estado grande parte desse tempo no Hospital Real de Granada, no Hospital Real de Granada, peço desculpa, no Hospital de João, em Granada, e terá falecido com 55 anos, no ano de 1567. Outro companheiro, outro discípulo de João, que nos falam as suas biografias, terá sido um homem chamado Simão d'Ávila. É um homem que até o encontro com João quase nada se sabe acerca dele. Sabe-se que era de Granada e que vivia bem, desafogadamente, e que não simpatizava com João. Andava sempre atrás dele, mas isto no início, mas para detectar alguma falha, alguma queda humana de João, para que lhe pudesse apontar e denegrir a sua imagem. No processo de beatificação de João, conta-se um episódio muito educativo, até para nós, deste homem, deste Simão d'Ávila. João iria levar uma esmola a uma pobre viúva, e sabemos o papel a que ficavam reduzidas as viúvas naquele tempo. Hoje, uma mulher viúva tem uma capacidade de autonomia que no século XVI não tinha de todo, e era realmente alguém que precisava de um suporte que João, como a todos os outros, sempre prestava, sempre que podia. E este homem terá ido atrás e pôr-se à espreita, à espera de ver algo que pudesse usar contra João, mas quando ele espreita, o que lhe terá aparecido teriam sido os seus pecados todos escritos naquela porta de casa. Este Simão d'Ávila terá desmaiado, conta-se no processo de João, e que depois João terá intercedido e tê-lo-á ajudado a reanimar-se, e aqui terá sido o primeiro passo na mudança de vida deste homem, para, podemos dizer, a sua conversão quase, para não perseguir João para o difamar, mas sim acompanhá-lo nos seus trabalhos, nas suas labutas diárias, e eram tantas, ao serviço dos mais necessitados. Consta-se que depois de ter estado 13 anos ao serviço destes pobres e necessitados, terá falecido com fama de santidade. Portanto, alguém que naqueles últimos 13 anos ganhou
ganha um novo coração, digamos assim. Outro discípulo terá sido Domingos Piola. Domingos Piola terá sido um rico genovês, comerciante, que moraria em Granada e a quem João costumaria já pedir esmola. Este um dia terá pedido fiança a João e João apela-lhe aos valores de Deus, aos valores sobrenaturais. As suas palavras foram tão certeiras que Domingos Piola dá-lhe mais até do que aquilo que João lhe pedia. Ficando viúvo, passado uns tempos, vende os seus bens e dá uma parte aos pobres e a outra para a obra de João e é acolhido como seu companheiro nesta sua obra. E após 20 anos de trabalho imenso, dizem os biógrafos, ao serviço do hospital, morreria e diz que a própria cidade sentiu a sua morte porque este homem, que inicialmente era este rico genovês, também terá sofrido uma transformação tal que a própria cidade começou a nutrir por ele um grande carinho e um grande respeito e sobretudo, admiração. Temos ainda outro discípulo chamado João Garcia, que, tal como Pedro Velasco, seria natural de Guarda Fortuna. Terá sido um homem virtuoso e austero, dizem os biógrafos, e passo a citar, de uma vida solitária e contemplativa, passou a dedicar-se ao serviço dos enfermos, para o que tinha especial inclinação. Como companheiro de João de Deus, irmanado no mesmo ideal. Terá sido depois escolhido por António Martinho para orientar a assistência direta aos enfermos no próprio hospital, ali em Granada, onde estavam. Terá falecido no ano de 1569. Temos ainda uma referência a um tal Fernando, é quase sempre assim que ele é designado nas biografias, um tal Fernando, que teria sido seu discípulo e que se diz que seria semelhante a ele no hábito e no zelo pelos enfermos. Terá sido enviado por João a Toledo no ano de 1548, a fim de fundar um hospital que viria a ser conhecido então como o Hospital de Fernando. Assim de renome, digamos, não conhecemos, não temos mais informação de nenhum companheiro. Por uma das suas cartas, que veremos daqui a pouco, parece ter havido um rapaz, um jovem, chamado Luís Batista, que terá desejado associar-se ao seu trabalho, à sua obra. Mas parece-nos que, também pelo teor da carta e pelas palavras de João, que este terá acabado por não seguir, não entrar, porque como nos diz João, aliás, na sua carta a este Luís Batista, e passo a citar, ele andava como barco sem remo e pedra movediça. E é agora deste Luís Batista, deste jovem, que vamos partir para os seus escritos. Os seus escritos que são poucos. Atualmente possuímos 6 cartas e um recibo. Temos outros santos e santos fundadores e patriarcas que deixaram muita obra escrita. João de Deus não nos deixou muita coisa, deixou-nos sobretudo muita obra vivida. A sua biografia foi escrita não em papel, mas em gestos, em ações, em hospitalidade, em atenção e doação pelo outro. As cartas, nós temos então 6 cartas, 4 delas são originais, conservando-se o exemplar que foi escrito,
embora as cartas não tenham sido, peço desculpa, escritas por sua mão, mas por um escrivão, como era próprio naquela época. A assinatura, e sobre ela também falaremos, essa é que seria a do próprio João. E esta assinatura de João, até hoje, continua a ser uma espécie de enigma que ainda não deciframos, apesar de inúmeras teorias. Ele não assinava como João de Deus, não assinava como João Cidade, nem mesmo como apenas João. João assinava com 3 letras. E depois verão esta assinatura nos documentos anexos que hoje vos chegarão, onde nas cartas poderão ver esta assinatura de 3 letras. Mas não são 3 letras comuns do nosso abecedário. São compostas por uma espécie, não igual, mas uma espécie de I grego, um F e um 0. Eram as suas 3 armas, como ele afirma na terceira carta à Duquesa de César. Mas o que significam aquelas 3 letras? Pois, como eu dizia, é algo que até hoje tem originado muitas teorias, mas se queremos dizer com exatidão o que elas significam, pois ainda não chegamos lá, ainda não temos uma teoria 100% garantida do que significariam na realidade. E tendo-se levantado então muitas hipóteses e conjecturas, apenas vou partilhar umas 4 das mais principais, das mais conhecidas. A primeira seria que aquelas letras quereriam dizer Io Frai Zero, ou seja, eu o irmão zero, o último, o nada. É uma explicação que realmente se coaduna com a humildade de João, sem dúvida nenhuma. Depois, como referência à terceira carta que João escreve à Duquesa de César, que referíamos atrás, há teorias que nos afirmam que aquelas 3 letras poderiam representar a fé, a esperança e a caridade. Outra teoria seria, nesta tradução, estas 3 letras quereriam dizer, em latim, Ioannes fecit opus. João fez isto. É uma terceira teoria. E como quarta teoria, aquelas 3 letras seriam um monograma grego de Cristo, onde o X grego seria trocado pelo X merovingio. É uma quarta teoria também. Não vamos dizer qual é que está certa, porque, obviamente, não podemos fazer, senão estaríamos a tentar ter um crédito que é impossível ainda de ter. Não há uma teoria ainda definida como é isto que quis dizer. Não, há várias, eu nomeei apenas estas 4, podia nomear outras, mas se procurarem nas biografias e outras fontes, encontrarão outras explicações também bastante plausíveis para este monograma, estas 3 letras, estas 3 armas com que João assinava as suas cartas. E antes de passarmos ao conteúdo das suas cartas, porque também o faremos, vamos primeiro perceber um pouco quem eram estes destinatários, estas pessoas a quem João escreveu estas cartas, estas poucas cartas que até hoje temos. Começamos por Luís Batista, o jovem que já falámos atrás. Seria um jovem natural de Jaén, uma cidade da Andaluzia,
E seria um jovem de caráter indeciso e fraco de vontade, mas que simpatizaria com a obra caritativa de João, e o que teria levado a escrever a João, dando mostras de o querer seguir e imitar. E será desta missiva que hoje temos a resposta de João. E a sua resposta é de um bom pedagogo, podemos dizer assim, não deixando de lhe assinalar as dificuldades e tudo o que passará, e sobretudo as privações, se seguir adiante, se quiser vir trabalhar com ele na sua obra. Deste Luís Batista nada mais vamos saber, e esta carta pode ser encontrada, porque ela está no Arquivo Geral da Ordem em Roma. Depois temos Guterres Lasso, de quem possuímos duas cartas de João a ele destinadas. Este homem seria natural de Málaga, era um nobre cavaleiro da Ordem de Santiago, e na sua terra, Málaga, como dissemos, era um conselheiro municipal. Terá conhecido João quando este for a pedir à porta de sua casa, como fez a tantos outros, e logo a forma nova de pedir terá cativado a sua atenção e o seu interior. Em algumas ocasiões terá hospedado mesmo João na sua casa, onde comia com ele à mesa, apesar de mau aspecto que por vezes João trazia. E sempre que podia, sempre que se cruzava com João, dava-lhe sempre esmola. São duas as cartas que possuímos, mas acreditamos que tenham sido bem mais, porque nestas duas que temos percebemos a amizade verdadeira que havia entre estes dois homens. Portanto, podemos concluir com alguma espécie de certeza que terão havido outras que infelizmente não nos chegaram, mas que certamente terão existido. Ora, na primeira carta, João vai-lhe pedir ajuda para os pobres do seu hospital e apresenta-lhe uma lista de necessidades. Agradece as ajudas que recebeu e manifesta a sua total confiança em Cristo. Não só na sua vida e no seu exemplo visível e palpável, mas até nestas suas epístolas de hospitalidade, estas poucas que temos, conseguimos perceber sempre, até pela introdução das suas cartas, em Deus Nosso Senhor e a Virgem sempre intacta, Deus vos salve, até na herança escrita que nos deixou, encontramos sempre esta confiança na providência e neste seguimento ao Pai, à paixão de Cristo que ele tanto venerava. Também vai-lhe pedir então a este Guterres Lasso que lhe venda uma propriedade que lhe tinham doado para o hospital, e o original desta carta também pode ser encontrado em Roma, na sede geral da Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Na segunda carta que João dirige a Guterres Lasso, dá-lhe conta das suas muitas dívidas, dá-lhe também conselhos sobre a orientação que ele poderia dar aos seus filhos, e dá-lhe notícias sobre o hospital, as esmolas que recebeu, as necessidades, e pede que lhe envie com a ajuda pedida todos os enfermos que precisarem. É João a pedir ajuda para o hospital, a pedir ajuda para aqueles enfermos e a pedir que lhe envie também enfermos. Envie com a ajuda pedida todos os enfermos que precisarem.
A casa de João, o Hospital de João, como queiramos chamar, era uma verdadeira casa de hospitalidade, mas acho que ao fim destas 7 sessões começámos a perceber que era uma casa sem portas, onde havia lugar sempre para mais um. É o seguimento daquele exemplo do mestre que está para tudo e em todos, e João levou isto ao pé da letra. Esta carta também se encontra no arquivo da Ordem em Roma. A terceira destinatária das suas cartas será a Dona Maria de Los Cobos Mendonça, a Duquesa de César, e por norma é assim que é referenciada. Até quando falamos das suas cartas, as suas 3 cartas estão identificadas como primeira, segunda e terceira carta à Duquesa de César, mas que de nome próprio era Dona Maria de Los Cobos Mendonça, e fica aqui a informação complementar para sabermos, quando falarmos da Duquesa de César, que é ela que nos estamos a referir. Do casamento com Dom Gonçalo Fernandes de Córdoba, teve um filho que lhe terá morrido em criança. E o seu marido, que era conselheiro de Estado do Rei, Filipe II de Espanha, foi nomeado governador de Milão, para onde foi e adoeceu. Ainda tentou regresso a casa, mas terá falecido pelo caminho. A duquesa, por mais rodeada que estivesse, acabava sempre por se sentir isolada e amargurada pelo desgosto de, primeiro, não ser mãe, e agora por ter perdido o próprio marido também. Foi uma das maiores, se não a maior benfeitora da obra de João, e é ela que ele escreve 3 longas cartas, que certamente também terão sido mais, mas estas 3 são as que nos restam em posse até ao momento. Na primeira carta que lhe dirige, agradece as esmolas recebidas e pede mais. Agradece-lhe o anel, a alva e os castiçais que recebera dela, e dá-lhe conta de como os empregou. Fala-lhe do regresso do marido ausente e recomenda-lhe a meditação da paixão de Cristo. Pede mais ajudas para o hospital e para algumas meninas que visitou em Córdoba, e desta carta não se possui o original, mas sim uma cópia apenas. Na segunda carta, João pede-lhe ajuda para pagar as suas dívidas, e é também uma das características dos escritos de João, algo que encontramos sempre, é João a pedir para a sua obra. Em biografia alguma, em momento algum, em texto algum, vamos encontrar João a pedir o que seja para ele próprio. Nunca. Não há biografia alguma, por mais fraca que seja, e digo fraca no sentido de conteúdo, porque como sempre na literatura, sempre as há, uma biografia chamadas mais pobres, mas em nenhuma há uma referência que seja de João pedir para ele próprio, mas para as suas obras, para suprir aquelas necessidades. Isso sim, João pedia e voltava a pedir, porque acima de tudo ele queria o bem daquelas pessoas, e não tinha problemas em dar a cara e pedir para elas. João também dá-lhe conta dos muitos trabalhos e angústias que passa, pois, na sua vida diária, e exorta novamente a contemplar a Cristo crucificado. Dá-lhe conselhos também espirituais e dá-lhe conta dos seus planos de pedir pelas terras da Andaluzia. Pede-lhe objetos de uso pessoal para servirem de penhor para os seus pobres. O original desta carta
Conserva-se no camarim da Basílica de São João de Deus, em Granada. Na terceira carta que João lhe escreve, estaria ele já bastante doente, despede-se dos seus benfeitores, de uma forma especial desta duquesa e deste duque. Dá-lhes a bênção, recomenda-lhes o seu colaborador, o Angulo, Simão d'Ávila, que vai ficar em necessidades depois da sua morte, não é? E descreve e promete a entrega das suas armas espirituais. Também não se possui o original desta carta. Existe uma cópia datada de 1623 que se conserva no Arquivo Geral da Ordem em Roma. O último documento firmado com as letras de João é apenas um pequeno recibo de uma esmola entregue a João de Deus por um fidalgo de Granada, de nome Fernando de Castro. O recibo apenas atesta que recebera deste Fernando de Castro 4 ducados de esmola que lhe teriam chegado através da sua esposa. João assina com as suas 3 letras e é datado de 6 de dezembro de 1548, portanto 2 anos antes da morte de João, sensivelmente. E são estas cartas e este recibo que possuímos como obra escrita sua. Muito provavelmente, ou quase de certeza, houveram bem mais, mas que se foram perdendo no tempo ou estão ocultos por aí, debaixo de alguma rima de algumas toneladas de pó, à espera que alguém as descubra. E esperamos que assim seja. Que dentro em breve, que no futuro se descubram outras cartas de João, pois era fantástico, era enriquecedor, e não só para quem nos segue no seu carisma hospitaleiro, mas para os homens e mulheres de todos os tempos. Há muitas outras fontes de informação para quem quiser abordar a vida de João de Deus. Nós aqui, neste curso, apenas abrimos a porta e agora cabe a cada uma de vós ficar por aqui ou adentrar-se cada vez mais na vida deste português de Montemoro Novo. E a história da obra hospitaleira não terminou com a morte de João. Sabemos que quando esta se dá quando a sua morte se dá em 1550 em Granada, um grupo de discípulos já lá vivia em comunidade ou fraternidade, digamos assim, de leigos, mas claro, sem votos e sem estatutos. Sem estatutos eclesiais definidos, mas que já traziam uma forma própria de vestir, certamente à imitação de João. Estes homens viviam o espírito hospitaleiro de convivência com João ao longo dos anos, este espírito sem fronteiras e sobretudo, defendiam cerrimamente este espírito, este carisma, este exemplo que João lhes deixou e que sabiam que perduraria e nunca mais teria fim. Mas com o passar do tempo, a sua obra alarga-se, novos hospitais foram sendo construídos e que iam tendo o apoio das pessoas, do povo, mas também apoios eclesiais dos bispos, sobretudo das zonas onde os hospitais eram construídos. O que não tardou foi que homens com más intenções
se fizessem passar por seguidores de João e começassem a burlar as pessoas, a fazer falsos expeditórios e com isto que causou um grande problema porque o que aqueles homens burlavam estavam a roubar aos necessitados da verdadeira obra de João. E então estes seus seguidores, de João, procuravam agora uma proteção papal para que assim pudessem viver a sua ordem, viver, como é de explicar, continuassem os seus trabalhos dentro das casas e o apoio aos mais necessitados sem que outros os denegrissem, até porque ao irem pedir e as pessoas depois saber que foram enganadas já não confiariam muitas vezes naqueles verdadeiros seguidores de João que lá iriam, e quem perderia seria claramente sempre a sua obra. Então isto levou a que o irmão maior, o irmão Rodrigo de Siguenza, que era o superior de Granada, decide em 1571 enviar a Roma os irmãos Pedro Soriano e Sebastião Arias e pedir o reconhecimento oficial da sua obra. O pedido por parte dos irmãos, não pensemos que era algo de ambicioso, não era. Incluía, além do reconhecimento oficial das comunidades de João de Deus, a autorização de usar um escapulário como distintivo e também ter um sacerdote em cada hospital para prestar os serviços sacramentais e espirituais àqueles que os pedissem e necessitassem. O Papa Pio V, a 1 de janeiro de 1572, com a bula Licet Ex Debito, concede autonomia hospitaleira em relação a qualquer outras entidades, com exceção apenas do bispo. Relativamente a este Papa Pio V, há uma expressão que terá dito quando recebeu os irmãos, que seja verdade ou não, a tradição trouxe até nós, até aos dias de hoje, e que seria: eis a flor que faltava no jardim da igreja. E dizia ele então: eis a flor que faltava no jardim da igreja. Sejam dadas graças ao Senhor, porque nos nossos tempos nasceu na igreja um instituto tão necessário. A flor que faltava no jardim da igreja. Um instituto tão necessário. E estamos em 1572, mais ou menos. 22 anos depois da morte de João. E a sua obra não tinha terminado. Pelo contrário, encaminhava-se para se expandir sempre e cada vez mais. Então, quando a 1 de janeiro de 72, o Papa Pio V assina a bula de aprovação, concede aos irmãos, desde que vivam sob a regra de Santo Agostinho, o direito de trazer sob o seu hábito ou veste um escapulário e de terem direito a um irmão sacerdote em cada um dos seus hospitais, e liberdade para pedir e receber esmolas para os seus hospitais. Ajudados por esta aprovação de 1572, os irmãos não pararam de se desenvolver sempre ao estilo daquele João de Deus. E assim estiveram até 1585, mas continuavam a não ter constituições. Então, a 10 de junho desse ano, o Papa Sisto V certifica com a bula Provisionis Nostrae, a bula que haveria de ser dada por Pio V, e a 1 de outubro de 1586 com a bula Etsi Pro Debito, eleva à congregação a ordem, concedendo-lhe a faculdade de celebrar capítulo geral, eleger superior geral, dividir províncias, fazer constituições gerais e visitar os conventos hospitais. As
primeiras constituições para toda a ordem surgiram no capítulo geral de 1587. E daqui por diante a ordem hospitaleira de São João de Deus foi-se estruturando, aprofundando e adaptando às necessidades dos tempos e dos locais até aos dias de hoje. De João sabemos que ele não escreveu qualquer regra. A sua vida e o seu exemplo foram a principal regra que ele deixou aos seus companheiros e até hoje a todos nós, que somos seus seguidores. Esta brevíssima resenha histórica do que foi a vida deste português quinhentista que podíamos esticar ainda por uma ou várias conversas de longas horas, fica-nos hoje como ponte para o dia de amanhã, onde iremos ver em particular a história da Ordem Hospitaleira de São João de Deus no nosso país, em Portugal, neste Portugal que vira há 527 anos atrás nascer, naquele Monte Mor, naquela Rua Verde, um dos seus maiores filhos. João Cidade, João dos Homens, sempre João dos Homens e sempre João de Deus. Até amanhã.